A relação promíscua entre o PCC, PT e o ditador Lula é uma coisa tão estranha que é muito difícil para alguém provar que eles não têm uma correlação, que eles não caminham juntos, que eles não comungam do mesmo ideal. Senhoras e senhores, o comportamento do PT e do Lula sempre foi e ultimamente está sendo extremamente estranho. Dá-se a sensação, ou melhor dizendo, e é difícil negar o contrário, que eles têm uma aliança. Tem uma aliança profunda. O fato mais gritante ocorreu nesses últimos dias, no decorrer dessa semana, em que a PF deflagrou uma operação para desarticular uma célula do PCC, a qual tinha como objetivo sequestrar, torturar e matar algumas autoridades, em especial a mais visada delas, o senador Sérgio Moro. O Lula, ao ser perguntado sobre essa operação, ele, sem nenhuma prova, de uma forma desrespeitosa, pequena para um presidente da República, disse que essa operação pode ter sido uma armação do Lula. Aí eu pergunto, minha amiga e meu amigo, uma operação que teve a PF, Ministério Público de São Paulo, o Judiciário, a Secretaria de Segurança Pública de 4 estados, Paraná, Mato Grosso, São Paulo. Será que todas essas pessoas estão a serviço do Moro? Está a serviço do Moro para criar um fato? E essas armas que foram presas, os carros, o cativeiro que foi descoberto e desmantelado, os 9 presos, os 2 foragidos, os aparelhos de telefone celular com mensagens e escutas, diga-se de passagem, em um dos aparelhos de telefone celular de um dos bandidos presos, tinha um e-mail com o seguinte nome, Lula livre. Na verdade, senhoras e senhores, o Lula tem muito que explicar para a nação. Lula, aos nossos olhos, ele é o representante maior do crime organizado no poder. A gente viu no período das eleições, quando houve as eleições, que saiu o resultado, dando a Lula a vitória no primeiro turno e no segundo turno, as cadeias comemoraram de forma empolvorosa. Os bandidos nas favelas, como forma de comemorar, davam rajadas de metralhadora para o ar. E agora a gente está vendo ministro da Justiça do governo do ditador Lula adentrando uma favela perigosa do Rio de Janeiro, a favela da Maré, em apenas 2 carros, sem segurança, sem que o governo daquele estado do Rio de Janeiro soubesse dessa incursão, dessa visita que ele, segundo ele, fez uma ONG, mas há quem diga que foi a lideranças criminosas. Entrou. O Flávio Dino adentrou a favela sem segurança, de forma tranquila, sendo que ali nem a polícia, com o seu caveirão, consegue entrar com facilidade. Ele entrou. Uma visita, diga-se de passagem, que não tinha o conhecimento da imprensa e nem era tida como oficial. Sem contar o fato que a gente vê o Ministério da Justiça desse mesmo Flávio Dino querendo desarmar a população de bem. Aquele cidadão que possui uma arma de forma legal, que atendeu todos os requisitos, arma essa que ele usa para garantir a segurança do seu patrimônio e da sua família. Esse ele quer desarmar, mas em momento algum falou em desarmar os bandidos, os traficantes.
Quem não viu essa rebelião que ainda perdura no estado do Rio Grande do Norte, em que os bandidos estão provocando uma desordem geral, depredando, queimando, destruindo patrimônio público e privado, em que muitas das esposas desses bandidos foram para as ruas cobrar a compromisso da governadora daquele estado, a Fátima Bezerra, porque ela subiu nas periferias, pediu voto para ela e para Lula e agora não quer cumprir com o que foi prometido. A situação de Lula é extremamente delicada. Ele perdeu por completo a condição moral e mental de continuar como líder da nossa nação. Lula não goza da confiança dos brasileiros e é tido como um bandido. É tido como um bandido, porque é assim que é chamado. A palavra de ordem nas ruas é: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. E quando as pessoas o classificam com esse adjetivo, não é nascido de sua cabeça. É que ele respondeu a diversos processos, a quase 3 dezenas de processos, com provas sobradas, julgado em 3 instâncias por atos de corrupção e roubalheira, juntamente com o seu bando. E é talvez por essa razão que ele é chamado de ladrão e não processa o seu acusador, porque ele lá no fundo tem ciência de que realmente cometeu atos semelhantes a roubo. A gente está vendo que a bandidagem, nesses últimos meses, em especial do período de eleição para cá, está mais ousada, está mais agressiva, mais organizada, porque eles se sentem representados no governo do PT, capitaneado pelo Lula, pelo ditador Lula. Ver Lula falar que essa trama para matar o Moro e outras autoridades é uma farsa orquestrada pelo próprio Moro é de uma irresponsabilidade muito grande. Tenho dito e repito, ao sustentar esse posicionamento, ele fica do lado do PCC e contra a vítima, o Sérgio Moro. E isso não fica bem para o presidente, que deveria estar combatendo toda ordem de crime, em especial o crime organizado. Mas não. Parece que segue na mesma direção, ombro a ombro, comungando do mesmo ideal. E sem contar que a maioria dos eleitores do Lula somos bandidos, somos criminosos, que se sentem representados nele porque sabe que Lula e a sua bancada no Congresso Nacional, Câmara e Senado, só criam propostas para esfacelar a nossa justiça, manhetar os nossos juízes, promotores, através de leis absurdas. O que o Lula quer, na verdade, é destruir o Brasil, se vingar dos brasileiros e colocar o Brasil num processo de mexicanização, ou seja, seguir o mesmo caminho o qual se encontra o México hoje, em que parte do território está tomada pelo tráfico, a autoridade nem ousa entrar. A gente está vendo o PCC crescendo de uma maneira assustadora. O PCC é hoje a maior facção criminosa do Brasil e uma das maiores do mundo. E a gente está vendo essa relação de promiscuidade entre o PT, PCC e Lula, arrastando o Brasil para um fosso, para um buraco. E isso é preocupante. E eles estão ganhando força porque o governo permite que ganhe. Basta ver os discursos dos seus parlamentares, que classifica as vítimas como algo a ser esquecido e os agressores, os bandidos, como vítima da sociedade capitalista opressora, criando leis que beneficiam os bandidos e impõem dificuldades para aquele cidadão trabalhador. Eles querem o caos. Lula quer o caos. Lula quer se vingar do Brasil. Lula quer destruir o Brasil. Ele, com a sua mente doentia, insana e criminosa, porque essa é a conclusão que temos diante do seu histórico, pode fazer do Brasil
um novo México. E isso o Brasil não pode permitir e tem que se levantar. A situação é perigosa, a luz amarela está acesa e o Lula precisa partir, ser impeachmentado pelo muito que ele já fez ao longo de sua vida, em especial nesses últimos 3 meses desse terceiro mandato, que só fez besteira e falou besteira, se arvorando contra a ordem e o progresso, contra a pátria e a legalidade. Lula precisa ser impeachmentado, de preferência depois preso, porque é um quadrilheiro, chefe de bando e o papa da criminalidade. Ou a gente faz isso, ou a gente vai perder o Brasil. É inadmissível ver, assistir o PT do Lula, ombreado com o PCC, colocar o nosso Brasil de quatro. Não podemos permitir. Ou o Brasil dá um basta sobre o uso da legalidade em Lula, PT e PCC, ou essa trinca vai acabar com o Brasil.